independentemente qual seja a batalha que você está enfrentando, e as nossas batalhas são espirituais, porque a palavra fala sobre isso, a maior batalha que nós todos enfrentamos como cristãos, além da nossa própria salvação, é nos multiplicar, é trazer outras pessoas para os caminhos de Deus, sabe? Que a gente costuma dizer que é uma macieira gerando outra macieira, não é uma macieira gerando uma maçã, porque uma maçã ela é o fruto em si mesmo, mas cada um de nós gera vários frutos. Uma pessoa que você traz para os caminhos de Deus, ela pode trazer inúmeras outras pessoas também para os caminhos de Deus, tá? Então é lógico que a gente está falando aqui de você alcançar grandes bênçãos na sua vida, coisas que você espera há muito tempo, alguns muros que precisam ser derrubados para que você possa alcançar a sua vitória, mas lembra sempre que a gente tem essa batalha também diária, tá? E isso que a gente vai falar para você aqui também serve para isso, para que você também alcance essa batalha de trazer outras pessoas. Às vezes é trazer o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, trazer uma pessoa que você ama muito, por exemplo, que você gostaria que estivesse nos caminhos de Deus. E pode parecer impossível, como também parece impossível a gente imaginar que pessoas vão gritar e muros de uma cidade vão cair. Tá? Então talvez a sua batalha, inclusive, seja sobre isso. Mas o que aconteceu com aquele povo? Primeiro, aquele povo se pôs a se santificar. Então eles foram orar e jejuar. E às vezes a gente esquece um pouco disso, mesmo quem está há muito tempo nos caminhos de Deus, se esquece do poder do jejum e da oração. A palavra de Deus fala tanto sobre isso, sobre jejuar e orar. Jesus diz que algumas coisas a gente só alcança jejuando e orando, inclusive, né? Quando lá os servos dele não conseguiam expulsar determinados demônios e tal. E ele fala que algumas coisas a gente só consegue jejuando e orando. E o povo de Deus, às vezes, até ora bastante, mas jejua pouco. Né? E isso é ruim. Então você precisa se purificar. Para que você receba uma estratégia de Deus, para que você receba algo que vem de Deus para alcançar a sua vitória, você precisa primeiro olhar para você. Tá? A gente às vezes costuma olhar para o outro, costuma olhar na igreja, a gente aponta bem os defeitos dos outros, ou às vezes a gente quer uma vitória que uma pessoa que está completamente fora dos caminhos de Deus já alcançou, e você começa a se comparar com aquilo, e a palavra de Deus também fala sobre isso, para você parar de se comparar com os ímpios, né? Então você tem que olhar para você, e isso é o primeiro ensinamento que a gente pode aprender ali. Olha para você, se purifica, se limpa, pergunta o que é que eu estou fazendo de errado, sabe? Eu já me perguntei isso várias vezes, já perguntei ao Senhor, Senhor, mostra para mim quais são as brechas que eu abri na minha vida, sabe? De que maneira eu estou permitindo que isso aconteça na minha vida? Porque, em geral, a gente está permitindo de alguma forma que alguma coisa ruim aconteça. Então, primeiro olha para você, para se purificar, para se limpar, para ser uma pessoa melhor, e foi isso que eles fizeram antes da batalha. E é importante isso, porque às vezes a gente esquece isso, e algumas vezes a gente não tem forças para isso. Às vezes a batalha é tão puxada, tão pesada, que você já se pegou assim, nossa, eu não consigo nem orar, eu não consigo nem louvar, nossa, eu tô fraco. Então, assim, uma forma de você se fortalecer é você se reservar mesmo, é você se retirar um pouco e cuidar de você, e ficar ali louvando, orando, pedindo oração também, fazer um jejum, porque às vezes isso fala, não, mas eu não posso, eu tenho que cuidar de tal coisa, eu tenho que ver outra coisa. Então para um pouco, se distancia um pouco da batalha e se fortalece, como um guerreiro, né, que né, recua um pouquinho, se fortalece para depois atacar. É importante a gente pensar nisso, isso é uma estratégia muito importante, talvez você tenha se esquecido dela muitas vezes, né? E aí você falou uma coisa legal, que é essa coisa de você se fortalecer do ponto de vista espiritual para receber as estratégias. Quando você fala assim, você é um guerreiro, talvez a pessoa pense, então eu tenho que me preparar como guerreiro, né? Mas você é um guerreiro espiritual. Tati e eu, por exemplo, somos empresários. E volta e meia a gente se depara com algum desafio na nossa empresa. E aí às vezes a gente tem 1000 estratégias. Porque a gente começa a pensar, não, e se a gente fizer isso, se vender de tal forma, se fizer não sei o quê, tal, a gente tem um monte de estratégia para a gente poder alcançar aquela vitória. Mas, em geral, essas estratégias são nossas, elas vêm da nossa cabeça. E sabe quando é que a gente alcança a vitória? Quando a gente pede a estratégia de Deus. E foi isso que eles fizeram. E é a segunda coisa que eu queria que você entendesse. Quando você se purifica, você se limpa, parece que você desobstrui os seus canais de comunicação com Deus. Você começa a ouvir mais a voz do Senhor, você começa a sentir mais no seu coração o que você deveria fazer. Às vezes o Senhor até usa alguém para poder orar e te falar sobre determinada coisa. E às vezes pode parecer que aquilo é besteira, sabe? Pode parecer uma besteira, como, por exemplo, se banhar 7 vezes no Rio Jordão para poder curar uma lepra, sabe? Pode parecer algo que
é estranho aos ouvidos do homem, mas no momento em que Deus te der uma estratégia, siga ao pé da letra. Deus vai tocar no seu coração. Muitas vezes a estratégia parece uma derrota. Às vezes, por exemplo, Deus te faz ir pedir perdão para alguém que te magoou, sabe? Você que está indo lá pedir perdão. Ou Deus fala para você se retirar de determinado local, se mudar, ir para outro lugar, sair daquele emprego. Deixar um relacionamento. E aí às vezes você pensa assim, nossa, mas aquele emprego, por exemplo, é tudo que eu tenho. E Deus está falando para eu sair dali. E como assim? E às vezes Deus tem uma coisa muito melhor. Deus está falando para você deixar um imóvel, deixar a sua casa. Sim, a gente tem que ter essa fé de saber que o que Deus mandou fazer... Tem que fazer. É porque Ele está preparando uma coisa melhor. Por mais que pareça doido, por mais que pareça o fim do túnel, por mais que pareça a derrota, se Deus mandou, faz. Ele mandou, faz. Sabe? Você pode até perguntar por quê. Se ele responder, ótimo. Se ele não responder, faz do mesmo jeito. Faz do mesmo jeito, que tem coisa boa vindo aí. A gente não consegue enxergar os planos de Deus, são muito maiores, muito melhores que os nossos. Então, se Ele mandou, você faz. Deus mandou, algumas semanas atrás, nós fazemos uma campanha de revestimento. E a gente não sabia por quê, a gente só fez. A gente não sabia por quê, a gente falou, tá, estamos aqui, Senhor. Fomos a um monte de oração, 7 dias seguidos, e lá demos as nossas voltas, orando, pedindo revestimento. No 7º dia, no 8º dia, a gente estava lá conversando, a pastora falou assim, olha, eu senti de Deus que a gente precisa fazer um culto na sua casa, para finalizar, para fechar a campanha. E a gente, ótimo, vamos fazer um culto na nossa casa. Na quinta, isso era na quarta, terça-feira. A gente acabou na quarta, na quinta-feira a gente fez um culto. Na quinta fez um culto à noite. Na quinta à tarde a gente entendeu por que tinha que fazer o culto. Uma batalha muito grande que a gente está enfrentando e estourou uma bomba assim na quinta à tarde. E aí eu falei, Deus é tão incrível que Ele já preparou todo o nosso revestimento e na quinta à noite fez um culto maravilhoso e Ele falou muito com a gente, falou, eu tô na frente, essa batalha não é de vocês, é minha e eu sou seu juiz, sou seu advogado e muita coisa assim que Ele falou, que Ele preparou isso antes da batalha acontecer. Antes a gente já estava preparado espiritualmente para isso. Sabe o que eu achei mais incrível, amor? É que na quinta-feira, quando a gente descobriu, porque as coisas foram acontecendo nas sombras, quando a gente descobriu, de certa forma a solução já estava dada. Já. Então, a gente estava lá orando, a gente estava se purificando e fazendo o que Deus tinha mandado fazer, e Ele já estava preparando a solução sem a gente saber. E Deus é tão lindo que a gente ia gravar esse vídeo uma semana antes de acontecer isso. Agora eu entendi porque que esse vídeo está acontecendo hoje, porque de verdade a gente teve que prolongar vários dias, muitas coisas, e turmas abrindo e tal, e eu estava com peso no meu coração, eu falei, não, eu não posso deixar de gravar uma mentalidade cristã por conta de todas essas coisas. Mas agora eu consigo entender, exatamente agora, eu consigo entender por que esse vídeo está sendo gravado hoje, porque a gente tinha que contar isso para você. Porque é muito bom a gente poder viver aquilo que a gente fala para vocês. Exatamente. E aí eu vou falar de uma terceira coisa que a gente aprende nessa palavra e que a gente viveu muito fortemente passando esse processo, que é estejam unidos com as outras pessoas da sua igreja, sabe? Eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa falar assim, eu sou crente, eu sou cristão, mas eu não vou à igreja mais. Mas eu não gosto de igreja, não gosto dessas coisas, não gosto dessa religião e tal, não sei o quê. Não é isso que a gente está falando. Não, e olha, talvez você não encontre outras pessoas que falam de Deus na internet e que combatem tanto a religiosidade igual a gente. Verdade. Mas a gente está falando de união, está falando de você ter as outras pessoas da igreja ao seu lado, orando por você, jejuando por você, e você podendo fazer isso pelas outras pessoas também. Tem muita gente que procura a igreja quando está passando por um problema ruim. E aí lá ela encontra muito cuidado, as pessoas estão ao redor, cuidam, oram, sabe? Elas se compadecem umas das outras. Aí aquela pessoa melhora, ela vai embora. Numa hora que talvez fosse ela que fosse ajudar o outro. Aí ela se afasta de novo da igreja, porque ela não está precisando mais, mas uma outra pessoa está precisando. E é interessante quando a gente começa a ler essa passagem de Josué, é que é o seguinte, logo após eles conquistarem Jericó, eles foram conquistar outra cidade, Ai, e ali a palavra diz que eles mandaram só alguns, sabe? E eles não jejuaram, fizeram as mesmas coisas, mandaram alguns, e aquele povo de lá botou o povo de Deus para correr. Eles perderam? Eles perderam, porque eles não estavam preparados espiritualmente e eles não lutaram todos juntos. Eles só foram, acho que 2.000, eu não me lembro mais de cabeça, depois você olha lá, mas acho que eram 2.000. E eles foram só alguns e eles foram colocados para correr, porque nós juntos somos muito mais fortes. E acontece muito na minha vida e na da Tati, de às vezes a gente está passando por algum problema, a gente nem
comenta muito com outras pessoas, e quando a gente vai ver, Deus já tinha preparado outras pessoas para orar, Já tá para morando. jejuar, para cuidar de nós. Então, se permita ser cuidado, mas principalmente cuide das outras pessoas que você conhece que também precisam de ajuda, sabe?